Ok, boa noite. Os que estão aqui comigo, eu já cumprimentei, obviamente, né? Mas novamente boa noite. Boa noite, Carol, que assistirá a nossa aula graças à tecnologia, e a todos os outros 2 alunos que vai assistir ao vídeo, né, no nosso canal, a todas as outras 2 pessoas que vai dar audiência pra gente, né? Afinal de contas, quem somos nós na fila do pão? Né? Não somos ninguém, não temos importância nenhuma. Eu sou um professorzinho de uma universidadezinha do Centro-Oeste, do meio do mato, né? Jacarés nadam na rua, onças andam nas praças. Só que não, né, pessoal? Sendo só um pouco ácido aqui no humor. Bom, não tivemos aula na semana passada. O motivo é que eu me submeti ao procedimento cirúrgico na coluna para cauterizar nervos e descomprimir a medula, que estava sendo comprimida por uma das minhas vértebras na coluna lombo-sacral. Mas graças à tecnologia o procedimento não foi muito invasivo. Já estou de pé de volta às atividades, né? Tivemos uma semana aí aparentemente tranquila, aparentemente porque eu me desliguei das informações, né, que nos servem. Em casa eu arrumei nome para os meus endiabrados gatinhos pretos. E qual é a relevância de falar isso aqui agora, né? Nenhuma relevância, eu respondo, né? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Eu sou meio louco assim mesmo. Arrumei nome para eles. A fêmea chama Tempestade e o macho chama Apocalipse. Os nomes dos mutantes X-Men, né? Porque esses nomes traduzem bem o que esses gatos são em casa. Ontem ele subiu em cima da minha bancada, destruiu. Eu tenho uma xícara que é um vaso e ela tem um corte assim na lateral, né? A xícarazinha está aqui, sim, né? Ela tem um corte assim na lateral. E aí a gente coloca a terra assim até em cima, né? E aí vai plantando plantinhas assim. Pois ele destruiu esse vaso. A benção. Peguei, expulsei os 2 de casa, né? A irmã dele entrou também na baila. Quando foi de tardezinha, depois que eu cheguei do trabalho, aí eu abri, eles entraram para dentro de casa. A gente deitou para dormir. Eu estava pegando no sono, o bicho subiu em cima da bancada, me derrubou o copo do liquidificador que estava em cima, a tampa, fez aquele barulhão, aquele escarcel, aí expulsei os 2 de dentro de casa, dormiram para fora, né? Dormiram ao relento. Castigo, vai ser assim até aprender a serem bons gatinhos pretos, porque lindos eles já são. Bom, vamos começar a nossa aula depois do papo nada a ver, sem relevância nenhuma, né? Eu escrevi aqui novidades, e sim, temos novidade, aprimoramos, aproveitamos esse período aí, né, para ficar pensando e aprimorar o sistema de escrita de sinais e de descrição por tabela, né? Claro que qualquer mudança no sistema de escrita de risografia implica mudança no sistema de descrição, tá?
Como eu disse para vocês, eu nunca tomo decisão sozinho, né? Como eu não tinha possibilidade de fazer uma reunião, né, eu entrei em contato com Áurea, que para mim talvez uma das escritoras e leitoras de fisiografia, uma das melhores, né? Vocês sabem que a Áurea, ela se empenhou, desde que ela conheceu a fisiografia, ela se empenhou em estudar a fisiografia e em praticar. Então ela escreve muito e ela lê muito o sistema. E aí eu entrei em contato com ela e ela tinha, em relação ao que a gente decidiu mudar, ela tinha as mesmas percepções que eu, e a gente vai falar disso à medida que eu for listando aqui as alterações que a gente fez. Tá? Primeiro, lembra do movimento em arco? Havia, já na minha tese em 2019, a possibilidade da gente usar ele como seta, não havia? E que a gente podia virar, né, esse pisografema do jeito que a gente precisasse, né? Qual foi a mudança que a gente implementou, eu e a Áurea implementamos nesse pisografema? É que nós não vamos utilizar mais ele sem a cabeça de seta, tá? Afinal de contas, ele é um movimento direcional. Ele está sempre da esquerda para a direita, não é assim? Ou da direita para a esquerda, eu não sei nenhum sinal aqui. Por exemplo, esse sinal aqui, né? Estrada, eu sei sim, né? Estrada, né? Rio, né? Que utiliza isso. É sempre um movimento direcional. Veja, a gente vai em direção, né, da esquerda para a direita, né? À frente, aí da direita para a esquerda, né? Esse também, né? É uma possibilidade de uso. Então, a partir de agora, a gente usa ele sempre com a seta direcional. Tá? E aí as possibilidades de movimentar fica sempre dessa forma, né? Da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda, e a gente pode utilizar ele também com pontas duplas, tá? Ok? Então, o quadro é esse. Trata-se de um único visografema variável, né? Ele tem todas essas possibilidades. Então a gente não vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque o que está variando aqui é só a cabeça das setas e a direção que a gente posiciona aí. Certo? Então, esse foi uma das mudanças. Nós agora temos no sistema visografia 36 visografemas, tá? Ao invés de 37, tá? Foi diminuído um visografema. Professor, e aquele mudou, também mudou do corpo, do queixo, mudou? Isso daí a gente já tinha feito lá alterado aqui na aula, né? Que era assim, né? E aí a gente passou a utilizar dessa forma aqui, né? Que daí esse diacrítico aqui, né? Ele já existia, né? E a gente mudava ele de acordo com o que a gente precisava. Por exemplo, lateral da cabeça, a gente fazia assim, né? Bochecha, a gente fazia assim, né? Alto da cabeça, a gente escrevia ele aqui em cima,
né? Embaixo do queixo, a gente fazia ele dessa forma aqui, né? Uma linha mais espessa aqui embaixo, né? E aí a gente passou desse diacrítico para queixo para esse daqui, dessa forma. E aí a testa, né? A gente deixou de usar esse diacrítico quadrado, né? Quadrado não, com as extremidades retas, para utilizar esse daqui. Então a gente acabou eliminando esses dois diacríticos, né? Vamos mais. Olha só. A gente utilizava escrever ponto de articulação ombro e axila dessa forma aqui. Ombro e axila a gente escrevia dessa forma, correto? Pois bem, mudamos isso. Ó, o ombro faz parte, está aqui na parte superior do tórax e faz parte do braço, correto? Então, ao invés de nós fazermos isso, retiramos a linha do tórax, que representa o tórax, deixamos a linha do tórax somente para o contexto do tórax, para o contexto do abdômen e para o contexto da lateral do corpo, tá? Lembrando que dessa forma aqui eu vou utilizar no sistema de descrição. Na escrita de sinais eu vou colocar o asterisco quando tiver contato da mão com o corpo, da mão com o tórax, da mão com o abdômen, ou a mão estiver posicionada, né, no caso desse sinal aqui, na lateral do corpo, ou desse sinal aqui, né, na lateral do corpo. Para a descrição, eu utilizo dessa forma. Para a escrita de sinais, quando a mão toca, né, eu utilizo o asterisco. Né? Quando a mão não toca, se posiciona apenas na frente, eu não escrevo nenhum ponto de articulação. Abdômen, a mesma coisa. Quando a mão toca, eu escrevo o asterisco e escrevo a linha do ombro. Quando a mão não toca, eu não escrevo nenhum ponto de articulação. Tá? Por quê? Fica subentendido que se não tem ponto de articulação escrito, é espaço meu. Tá. Professor, e o ombro? Tá? Agora esse asterisco. A questão do... Só para finalizar aqui, eu já respondo. A questão da lateral do corpo, então você vai escrever a linha do corpo, certo? A linha do ombro, perdão. E aí você vai escrever, no caso da escrita de sinais, no lugar que você está colocando o asterisco aqui para a descrição, na escrita, você vai escrever a configuração de mão. Tá? A pergunta, repete, por favor. O ombro, como então que ficou a escrita do ponto de articulação ombro e axila? Esse é o visografema que indica braço, não é? Na escrita de língua de sinais, visografia, tudo que for L refere-se a braço, tanto como ponto de articulação como movimento, refere-se ao braço. Então, olha só, se é o ombro, e o ombro está no topo do braço, desse membro superior, que a gente chama de braço, a gente vai colocar o diacrítico aqui. E a axila, como que a gente vai fazer? Dessa forma. Axila. As demais articulações, os demais pontos de articulação
Do braço, vamos a ele. Braço, que é essa parte aqui. Tá? A gente chama isso tudo aqui de braço, mas isso aqui é o membro superior. Eu procurei o nome disso na medicina e não encontrei. Eu vou ter que ir lá no curso perguntar a algum professor ou algum médico, porque eu conheço algum médico que não se me trata, para perguntar. Braço é essa parte aqui, antebraço, mas o conjunto todo. Como que é o nome? A gente chama braço tudo isso aqui. É húmero, entendi. Hã? Mas húmero é o osso. Não. É o conjunto Braço todo. completo. Braço completo, né? Membro superior, por enquanto. Né? Olha só. Braço. Tá? Antebraço. Antes do antebraço tem o Peraí, axila, aí vem cotovelo. Assobiou, deu atrito. E aí dá uma gastura gigantesca, você não tem noção. Cotovelo, antebraço e punho. Tá? Então olha só, um sinal com ponto de articulação no ombro, um sinal com ponto de articulação axila, um sinal com ponto de articulação braço. Aluno, um sinal com ponto de articulação cotovelo. Olha aqui, gente. Boa. Né? Um sinal com ponto de articulação no antebraço. professor da pedagogia. No punho. Boa. Né? Então eu acho que eu e a Áurea, a gente achou, né, que isso daqui representa melhor do que o que a gente vinha fazendo. Isso mesmo. Só bem bem. Eu gostei, professor. Eu gostei. Só falta mudar o cabelo. O cabelo tem que ser dessa forma. Aquele. Você vai ver se vai mudar, professor. O cabelo, eu acho que ele não combina com a sua ensino. O cabelo. Mas tem que ser. O cabelo, porque como você já tem esse. O cabelo. Alto da cabeça. A gente faz dessa forma aqui, ó. Esse alto da cabeça. Alto da cabeça. Mas o alto da cabeça não podia ser só um risquinho assim, porque já tem. Mas, um Rose, pensa bem comigo. Se eu deixar de usar esse diacrítico aqui para fazer alto da cabeça e eu usar um travessão, provavelmente esse travessão vai ser maior do que esse que a gente utiliza aqui. E aí a gente vai ter que criar esse diacrítico. Mas mesmo que ele fique desse tamanho, professor, eu acho que não precisa ser grande, porque já subentende que está no alto da cabeça, aqui. Se fosse uma lateral, igual você falou aqui, já tem aqui a parte interna, né? Você já fez. Mas no alto da cabeça, desse tamanho, acho que vai ficar legal. E o cabelo, se fizer só um risquinho assim, fica muito bonito. Olha a escrita assim, você vai ver só. Não. Mas o diacrítico é esse. Um dia você vai mudar mais. Mas é assim? Cabelo? Faz outro em cima. Assim. Mas Igual o Playmobil, Playmobil. não tem Playmobil? O Playmobil, o cabelo dele é assim. É todo matemático, né? Mas aí se for fazer cabelo assim, aí vai ter que definir se é mulher, se é homem, se é. Não, aí não tem nada a Mas ele ver. está fazendo cabelo comprido mais. Não, porque o cabelo dele, o que ele já faz é daquele jeito comprido.
mas então, já tem o cabelo ali, aí tem mais um trem por cima. Não, tira aquele. Falando, não, sugestão. Tira esse cabelo aí, professor. Faz redondinho, aí faz o quadradinho e puxa na lateral. Assim, professor, ó. Chuta. Pode até ser mais afastada, já assumir que no cabelo. E a parte do topo é só o risquinho, pode ser desse mesmo tamanho. Pode olhar assim, ó. Quando você olhar anatomicamente, todas as estruturas vai ficar mais harmonioso porque o cabelo ele grosso. E depois você vai conversa com eu aula. ainda- Conversa com aula. Eu ainda acho muito abstrato. Eu ainda acho muito abstrato coisa. Tá? Você. Aí, ó, é porque sua cabeça tá grande. A minha cabeça é A tua grande. cabeça vai cair, a tua cabeça Sério, mas não tá nessa cabeça. porque esse dia você só vai substituir, mas Pra mim, isso daqui é mais visual do que isso. Isso daqui ainda é abstrato. é literalmente pro cabelo, né? Não. Não, eu tô falando que ele tá fazendo uma mudança legal. Eu acho que quando olha assim, a escrita, quando você olha, aí você vê aquele lá como se você estivesse desenhando mesmo a cabeça. É igual uma Só que não me convenceu ainda. Mas conversa com a aula. Bom, essa é a mudança que a gente implementou em relação ao ponto de articulação, braço e suas derivações. Tá? A gente não vai considerar que isso é um bisografema, isso é outro, isso é outro, isso é outro, isso é outro, isso é outro. São variações desse bisografema aqui, ó, braço. Tá? Braço. Por exemplo, se eu for escrever esse sinal aqui, né, eu vou utilizar esse bisografema. Né? Se eu for escrever responsabilidade, eu utilizo a variação desse bisografema. Tá? A variação dele se dá pela junção de um visografema mais um diacrítico. Um visografema mais um diacrítico. Mais um diacrítico. E assim por diante. Tá? Ponto de articulação foi isso que foi alterado. Tá? Movimento, né? A gente já falou do movimento em arco. Movimento de flexão e extensão de braço. Tá? A gente escrevia ele tal como é na Elis, tá? O bisografema, dessa forma aqui. Tá? E aí, tem umas questões linguísticas nesse sinal, nesse movimento, que determina se vai ser um movimento de extensão do braço ou de flexão do braço. Se a minha mão estiver posicionada no espaço neutro e tiver escrito esse bisografema, sempre será uma flexão do braço. Se a minha mão estiver ancorada no corpo, tá? Ou posicionada próximas à minha face, será sempre uma extensão de braço. Tá? Então, por isso que a gente nunca ligou em fazer distinção no visografema, entre o movimento de flexão de braço e de extensão de braço, ou de flexão e extensão de braço. Mas quando surge o sistema de descrição, a gente começa a ter a necessidade na grafia. Tá? E aí, o que nós fizemos? Nós dois fizemos. Quando for flexão de braço, olha aqui, ó, setinha aqui. Boa. Melhorou. Professor, esse sinal aqui também é considerado flexão? Porque flexão é Não, assim, né? não. Essa lateral. Não. Esse sinal ele não tem movimento. É só pra... O movimento que acontece nele é só para você alocar a mão. Tá?
A gente conta como um movimento fonológico de um sinal um movimento que acontece depois da alocação da mão. Tá? Então, não tem movimento. Não tem movimento. O que mais? Pensar. Né? A não ser que você faça assim ou faça assim. Pensando. Né? Aí tem movimento, mas se você só colocar a mão, não tem movimento, tá? Então, flexão e extensão dessa forma aqui, ó. E se for assim, Flexão e extensão de braço. Aí a gente junta os dois. Não melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Se torna mais visual, Agora né? com esse- Menos abstrato, tá? Menos abstrato. Produzindo lá o meu blog, quem por acaso assistir esse vídeo, um ou outro gato pingado que assiste, né, lá no canal, que quiser conhecer o meu blog, calbenassi.webnode.page. Ai, professor, você tem um monte, mas esse não. É bem assim, ó. Cadê meu celular? Deixa eu... benassi.webnode.page. Esse é o meu blog. Lá você vai encontrar uma página que tem chamada Reflexões do Calbenassi, que é o cláudio filosófico, com outras páginas lá, Pesar, Papo de Quinta, Pense Nisso, Leitura Comentada, tudo no âmbito da filosofia aplicada. Você vai encontrar uma página chamada Escrita de Sinais de Visografia, aí tem subpáginas História da Visografia, Mudanças da Visografia, Estrutura da Visografia e o Sistema de Descrição. Tá lá as tabelinhas, tudo bonitinho, explicações, tá? E tem páginas que ainda estão por fazer, que é relativas ao meu pensamento em relação à harmonia musical, que eu desenvolvo um sistema de harmonia musical, e o meu pensamento em torno da linguística que eu estou desenvolvendo, tá? Essas páginas elas estão por fazer ainda. Tem página lá que eu já, página chamada Poética, tem fotos, tem vídeos, tem partituras lá. Estou reorganizando essas páginas, tá? Conseguiram acessar aí? Pois é, tá aí no meu blogzinho. E esse blogzinho aí pode ajudar em algumas questões relacionadas à escrita, relacionadas ao sistema de descrição. Inclusive, eu listo lá algumas publicações sobre o sistema de descrição, orientações minhas, pesquisas que já foram defendidas e que estão em curso, tá? Que eu estou orientando, que aplicam esses sistemas. Então vocês podem, aliás, me manda o nome da sua pesquisa agora, para que eu possa lançar lá também, seu nome completo, para que eu possa lançar lá. Tá? Voltando às vacas magras, né? Flexão, extensão de braço. Então, agora é dessa forma. Outro que nós mudamos, lembra que a gente tinha um visografema desse jeito assim, ó? A gente chama de tamborilar dos dedos, mas isso é adução e abdução dos dedos, né? Vamos pelo mais comum, né? Tamborilar dos dedos. Isso. Eu nunca achei esse visografema coerente. Nunca. Me desculpe, professora Mariana de Estrelita Barros, beijo, te adoro.
te admiro, mas para mim nunca traduziu esse movimento. Para mim, quando eu vejo esse movimento aqui, ó, parece muito mais uma onda contínua. Exatamente. Não é isso aqui. É isso aqui. Não Né? é contínua. E aí nós mudamos o visografema. Né? Eu e Áurea. Se vocês não concordem, vão reclamar com a Áurea. Vai reclamar. Vamos ver. Se vocês quiserem bater, não bata em mim. Eu uso óculos, tá? Não bata no homem de óculos. Bata. Não bata. Como ninguém pode apanhar nessa sala, professor. Vixe, é requisito para participar do grupo, ele usa óculos. Ninguém pode apanhar aqui, né? Gente, Ah, olha que legal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. 7 alunos, 7 aprendentes, todos 7 com óculos. Eu não coloco só fechado, falou que eu sou piscando sem parar. Professor, mas Sem esse parar. você está necessário nessa nova tabela aqui. Oi? Você não precisa Já. Tá aqui? Tá, na nova tabela, sim. Você achou aí, Rayane? Eu não baixei, mas o professor já não nada. Não baixei. Eu mandei. Uhum. Agora, o nosso visografema é assim, ó. Agora ele é assim. Agora eu não me lembro se eu coloquei lá 4. Deixa eu ver. Eu acho que é 4. Né? Porque são 4 dedos que eu coloquei. Deixa eu ver, vamos lá agora. Vocês se lembram que a gente tinha um outro visografema dessa forma aqui, que era para fricção lateral dos dedos, né? Abdução e adução dos dedos com fricção. Também mudamos, tá? Porque esse visografema também nunca fez muito sentido para mim, desde a época que eu propus a utilização dele. Tá? Então, olha só, eu elaborei o visografema novo, mandei para a Áurea e ela concordou que o novo visografema representa melhor o movimento. Lembra que a gente tem para esse movimento aqui, ó, esse visografema aqui, ó, esse primeiro posicionamento é o posicionamento das falanges perpendiculares aos metacarpos. E esse segunda parte aqui do visografema, exatamente as falanges transversais aos metacarpos. Né? É exatamente isso, né? Essa parte aqui dessa forma, essa parte aqui dessa forma. A gente tem esse visografema aqui, que é para esse movimento aqui, ó. Tá? Então a gente tem nessa primeira parte essa posição, né? As falanges perpendiculares aos metacarpos e essa segunda parte, as falanges articuladas. Então, tá? Então é esse movimento. Então, o nosso novo movimento de abdução e abdução dos dedos com fricção, ele acompanha a lógica desses visografemas aqui. Como, professor? Bom, eu tive tempo, uma semana, né, de molho em casa, me recuperando da cirurgia, tive tempo para pensar e desenhar. E ele agora é dessa forma aqui, ó. Então, a primeira parte, a representação é exatamente as falanges
perpendiculares, né, aos metacarpos, e aí ele vai fazer a fricção, né? Ó. Então ela vai alternar na posição, né? Vai articular alternadamente. Tá? Então a gente tem essa posição e tem a segunda posição alternada. Certo? Então, a partir de agora, a gente não utiliza mais esse risografema, não utiliza mais esse risografema. Passamos a utilizar esse para tamborilar dos dedos e esse para indicar o movimento de fricção lateral dos dedos. Esse aí tem mais lógica. Esse, o de cima e de baixo também. Esse daí tem mais lógica, condiz mais com aquele abrir, fechar os dedos. Acompanha a mesma lógica, né, de elaboração. Por último, a gente fez mudanças no diacrítico de movimento do tronco. O movimento do tronco, deixa eu apagar aqui. O movimento do tronco, a gente utiliza o risografema linha do ombro, que é utilizado para escrever tórax, abdômen e lateral do corpo, correto? E a gente utiliza o visografema de movimento circular horizontal, né? Então, escrevendo é isso daqui, né? Isso daqui. Isso. Tá? Só que isso daqui, quando a gente ia escrever, por exemplo, inclinar o tronco, tá? Se eu escrever isso daqui simplesmente, isso daqui é a linha do ombro, isso daqui é movimento circular horizontal. Então isso significa que o meu tronco vai girar na leitura apenas. Se eu quisesse escrever inclinar o tronco, né, levar o tronco para frente, por exemplo, se num contexto qualquer eu quisesse diminuir a minha imagem, né, para indicar o grau diminutivo de alguma coisa, o diminutivo de qualquer coisa, né, e aí eu diminuísse o meu tamanho, encolhendo, inclinando o tronco para frente, eu teria que utilizar aqui do lado ou embaixo o visografema de movimento para frente. Já colocou em cima. Ou aqui em cima também é possível, tá? Aqui embaixo também é possível, aqui também é possível. Se eu pensasse em declinar, em algum contexto, declinar o meu tronco, eu teria que escrever o visografema de movimento direcional para trás. Da mesma forma, se na minha sinalização ali no meu texto apenas o ombro esquerdo vai para frente ou apenas o ombro direito vai para trás, né, eu teria que utilizar, então, né, por exemplo, se o meu ombro direito vai para trás, então eu teria que utilizar o visografema aqui, ou escrito aqui em cima. Pensando em melhorar isso, o que a gente decidiu? Não vamos utilizar mais isso. Vamos escrever dessa forma. Meu tronco vai girar repetidas vezes. Tá?
vai para frente, então olha só. Meu tronco vai para trás, vai declinar. Meu tronco vai girar à direita apenas. Meu tronco vai girar para a esquerda, da esquerda para a direita, melhor dizendo. Dessa forma. Professor, o segundo, primeiro, tá. Esse aí pra lá e pra cá. Esse aí vai pra onde? Inclinar para frente. De lá. Esse daqui, declinar Você para acredita trás. que na minha percepção ao contrário, eu enxergo aquele ali como se fosse para trás a seta e o outro para frente. Esse daqui como movimento para trás, Esse é porque pra você trás. está imaginando isso daqui como se fosse uma parede atrás, isso daqui Não, como se é. fosse um tronco. Mas é isso que Lembre-se eu que aqui é a linha do ombro, a gente considera a linha do ombro. Eu entendo que E aí a gente vai continuar com o mesmo princípio que vem lá da Elis. Porque não, é a minha visão, é como eu enxergo. Eu entendi que gira, é a linha do esse negócio aí, é o tronco que está girando para lá, Uhum. vai para frente e para trás. Mas quando o senhor coloca a seta virada para cima, eu subentendo que eu estou indo para trás. Quando eu faço isso aqui, eu estou indo para frente. É a forma como eu enxergo isso aí. Não sei se as meninas enxergam a mesma coisa que eu. É assim que eu enxergo essa posição, ao contrário. Eu posso estar errada, mas é como eu enxergo. Agora aquele lá, tudo bem, ó. Eu sei que aquele lá, se eu sei que é isso aqui, é esse movimento, beleza. Esse de cá eu sei que você girou, eu girei para a direita, o outro para a esquerda. Mas a questão de ser para frente ou para trás. Eu acho que eu estou compreendendo seu posicionamento. Você está entendendo como se isso daqui fosse um tronco. Por isso que ela está tendo essa visão. É por isso que a gente Não, isso daqui é o visografema de movimento circular horizontal. Não, eu sei, professor, que é o movimento. E isso daqui é só para dizer que a linha do ombro, então quem vai movimentar é o tronco, mas isso daqui não é o tronco. Você imagina o tronco aqui, ó. Você imagina um tronco aqui, ó. Não, eu sei, professor, que o tronco é aqui em cima. O tronco é isso aqui. Mas quando eu olho a seta com essa posição, dá a impressão que o tronco ele vai para trás e o outro tronco vai ser para frente. Eu entendi que é o tronco. É por conta É da a forma seta, como eu enxergo cada seta. É a minha visão. Agora, mas eu entendi toda a anatomia que você falou aí. É a forma como eu enxergo. É a forma como a gente enxerga. Agora, esse de cá, ó. Eu sei que é o ombro. Esse aí é o movimento, mas é o ombro pra lá, o ombro pra cá. Aí você pode utilizar também duplo, né? Seta dupla, quando o movimento se repete. Por exemplo, você vai no contexto de andar de bicicleta, né? Vai escrever. Porque uma coisa é você escrever bicicleta, andar de bicicleta. Correr também, né? É correr também, né? A questão lá do livro da deusa, né? De você utilizar o movimento, por exemplo, para mudar a classe gramatical do sinal. Né? É um desses contextos, né? Bicicleta e andar de bicicleta, que você vai ter que mover o tronco de alguma forma para poder sinalizar que é a ação de andar a bicicleta. Bom, se você tiver um contexto de classificador, por exemplo, você vai dizer que é um cachorro, mas é aquele cachorro criado, sabe? Né? Você não vai fazer um cachorro assim, né? Um cachorro grande, criado desse jeito, né? Isso aqui seria um pitcher, né? Não seria um... Tá faltando tremer pra ser
Aí eu não consigo, aí eu pedi demais. Isso é igual aquele descarte e acho que eu falei. Não seria um pitbull, né? Um pitbull você. E aí você vai ter que girar o seu tronco, obviamente, né? Para poder você utilizar esse classificador e dar essa ideia desse animal, né? Aí você pode utilizar isso daqui dessa forma aí para poder escrever essas noções. Lembrando que isso daqui não é visografema, tá, pessoal? Aqui a gente utiliza um conjunto de diacríticos e um visografema, aliás, 2 visografemas, né, que é a linha do ombro para indicar que é o tronco e o movimento circular vertical, o horizontal, perdão, que vai permanecer aí. Não sei, pode ser que daqui a alguns anos a gente até tire esse visografema de movimento circular, né, e bole uma outra forma de escrever isso daqui, né? Há possibilidades. Por exemplo, aqui você escrever a linha do ombro, né? E aí você fazer isso daqui, ó. Muito bem. Você está pensando aí no que ele faz. É uma forma de simplificar isso Aí, daí. tá vendo? Só que a gente vai ter que pensar como a gente resolve Essa tipo questão aí. de questão aqui, Mas né? a lógica. Que a gente pode pensar a partir desse nosso curso, né? E aí as pesquisas de vocês que estão em andamento aí, a gente pode implementar isso. Por hora, eu prefiro deixar assim, porque já voltei ao trabalho, né? Já estou muito ocupado para ficar resolvendo essa questão nesse momento. Então, por hora, a gente vai continuar assim. Obviamente, a gente pensa a simplificação. A ideia é sempre, para o sistema de escrita da risografia, simplificar a escrita, tornando-a mais visual, mantendo o número de visografemas ou diminuindo. Aumentar, nunca. Tá? A proposta da criação do sistema foi uma escrita visual e alfabética, ou seja, que represente fonema com grafema, né? Tem essa relação, fonema-grafema, e que tenha um baixo número de caracteres. Se a gente pegar a tese da professora Mariana Stampf, lá na página 155, ela diz que o sistema Simon-Frye tem 982 caracteres. Deus comigo. E tem muitas regras, sem contar que o sistema de pontuação é um sistema elaborado, altamente abstrato, com retas. Então, um ponto final é uma reta grossa. Uma vírgula, uma reta simples. 2 pontos, 2 retas grossas. Um ponto e vírgula, uma reta grossa é uma reta fina. Se nem o alfabeto tem 26 letras, exame de letra, como você precisa falar na sequência. Um dos grandes problemas dessa escrita é o grande número de caracteres que ela tem e o exacerbamento dos detalhes. A gente, quando pensa em escrita, a gente tem que ter na cabeça o seguinte fato: um sistema de escrita nunca conseguirá representar fidedignamente a língua. E é isso que os proponentes, os estudiosos do Simon-Frye não querem admitir. Então, é muito exacerbado o detalhamento do registro pelo Simon-Frye. Tá? Até a preocupação de você escrever, mesmo que seja manualmente, as mãos com simetria. Eu levava chamada de atenção o tempo todo do meu professor, porque eu escrevo rápido e aí as mãos ficavam diferentes, né? Não ficava quadradinho quando tinha que
ficar, não ficava redondinho quando tinha que ficar. É no escrita manual, gente, é um ser humano escrevendo. Você não tem o controle que uma máquina tem na simetria. Outra coisa, tudo o que é dito, sinalizado, é relevante para o registro escrito? Nem tudo. A escrita dá conta de tudo o que é dito sinalizado ou dito oralmente? Não dá. Não dá. Muitas questões vão ter que ser abstraídas para serem escritas, outras questões a gente não vai levar para a grafia exatamente porque o princípio é grafar o que é essencial para o registro da informação. O que não é essencial vai ser registrado. Sempre. Tanto é, né, professor, que agora, né, com essas leituras sobre descrição fonética da língua portuguesa, quando você faz a descrição fonética, ela é diferente da quando a gente está escrevendo uma palavra normal. Totalmente diferente. A transcrição. Aí você coloca lá mal, a gente escreve lá mal com L, aí na transcrição, na descrição fonética, é mal com U, aí tem o isso, é esse, aí coloca, né? Então é totalmente diferente. Então ela não dá conta do que a gente fala, não dá conta. É o sinal e a transcrição. O alfabeto fonético ele é diferente do alfabeto que a gente utiliza para escrita no dia a dia, na escrita convencional. A transcrição é outra. Sim, sim. É por isso que a gente está nesse curso aqui de descrição da língua de sinais. É uma proposta que a gente tem aqui. Na USP foi elaborada uma outra proposta, tem uma dissertação do rapaz, que ele propõe um sistema com números, etc. e tal, mas que é muito abstrato, é muito difícil. Né? Imagina você descrever foneticamente uma configuração de mão usando números. Passamos então essa questão das novidades em relação ao sistema. A partir de agora a gente utiliza de forma diferente o visografema de tanguelilar dos dedos, de fricção lateral dos dedos. A gente passa a escrever os pontos de articulação do braço de forma diferente, conforme foi exemplificado. A linha do ombro fica restrita à escrita dos movimentos do tronco, do ponto de articulação tórax, ponto de articulação abdômen e lateral do corpo. O que mais que a gente acabou mudando? Movimento de flexão e extensão do braço, que a gente vai especificar agora no visografema aquilo que é flexão, aquilo que é extensão e aquilo que é flexão e extensão de braço. Tirando isso, a gente pode então mergulhar de cabeça agora naquela atividadezinha que eu deixei para vocês de seleção de sinais, né? E aí não tenham pressa, a gente vai fazer todos os sinais que você trouxe, só depois a gente passa para o colega, não importa quantas aulas a gente demore para isso. A gente está com 4 aulas realizadas, é isso? Ou 5? 5, né? Então 5 aulas são um total de 16, a gente ainda tem 11 aulas pela frente, né? 10 aulas se a gente incluir essa aula como aula dada, tá? Quem quer ser o primeiro? Quem que ia escrever? Não, eu não me preparei, gente. Não tô nem com cabeça para isso. Não, eu vou. Acho que exatamente para isso. Se quiser vir e escrever o sinal em escrita de língua de sinais de visografia, fique à vontade. E aí eu faço a descrição, a gente faz a descrição juntos.
foi pesquisar sinais que tenham morfemas lexicais distintos, o mesmo sinal, não é isso? Que mais tenha mais de um sentido. Não, eu pedi Que tem mais de um sentido. que fugisse um pouquinho da composição só por morfemas lexicais. Tá, eu achei muito massa. Pode começar aqui, não? Pode. Eu achei não, isso aqui a gente usa muito no sinal dos 3 poderes. Então, o sinal de poder. Poder legislativo, poder judiciário e poder É. executivo. Poderes da República. É. Poderes da República. Exatamente. E o sinal de poder. Poder. Aí, os 3 poderes. Então, eu tenho os numerais aqui, né? Aí vem os 3 poderes. Se eu fizer só o sinal dos 3 poderes, os 3 poderes. Aí a gente faz aqui os 3 poderes. Executivo, porque a gente faz o X assim, mas assim também. Então, executivo é o X assim ou assim. Tem variação. O legislativo e o judiciário. Uau! Não é lindo? Eu caprichei, eu pesquisei bastante. Eu falei, não, vou pegar uma coisa bem mais. O que eu tenho? 3. Lascou o professor agora, né? Porque eu tenho 3. Aqui tem mais de 2 núcleos de sentido. Como as pessoas não sabem o que é, deu para o meu cesso. Né? Não é lindo, professor? Mas olha só que interessante. Os 3 poderes. Então, legislativo, executivo, legislativo e judiciário. Daí, Tem mais de 2 núcleos de sentido. Aí você faz. Qual que é o judiciário? 3 poderes do conjunto. 3 3 poderes. poderes. Executivo, legislativo. Aqui no segundo dedo e judiciário. Então eu tenho numeral 3. Aí eu tenho aqui dentro também, né, o número 3. Aí eu tenho o sinal de cada um, embutido aqui. O que mais? E tem o sinal de poder dentro desse mesmo. Eu tenho 3 Esse sinal de poder, eu não gosto muito do termo, mas eu sou criativo às vezes me falta criatividade. Eu não consegui imaginar um termo e criar termo é muito difícil. Tá? Criar termo é muito difícil. Para eu chegar ao termo parema, eu passei 3 noites sem dormir. Tá? E olha que não é um termo difícil de ser criado. Par vem de parâmetro, ema na parte D. Né? Mas foi 3 noites pensando. Né? E aí eu tive que bolar uma estrutura linguística, pensar o discurso como maior parte, né? E vir seccionando, né? Enunciado, a menor parte do discurso, o sinal, a menor parte do enunciado, para poder chegar à ideia de parema. Imagina um termo para substituir radical ou raiz de uma palavra, de um sinal. Não tenho criatividade para tanto, não vai ser nessa vida. Né? Também não estou com tanto tempo e energia para gastar nisso. Né? Mas pensa que poder, eu aprendi esses 2 sinais com poder, quando aprendi língua de sinais, poder e poder. Pode. Né? Porque a gente usa pode e fala poder. Aí agora você de café, adoro. trocar. Adoro, barulho de café. Amo. Gente, café é o elixir da vida. Verdade. Quem quer trocar? Então, a gente vai pensar, né, que esse sinal aqui, ele conserva a raiz, certo? Ele conserva a raiz. Já esse daqui não. A não ser que você faça poder legislativo. A isso? A uso assim? Eles usam.
Os 3 poderes. Quais são os 3 Não, poderes? devemos estar os 3 aqui. 3 poderes: executivo, Ah. legislativo e judiciário. Num contexto de enunciado, os 3 poderes da República. Né? Eu utilizaria isso daqui. Mas quando eu vou utilizar especificamente, por exemplo, né, vamos pegar o que menos faz pelo Brasil, né, o que mais o poder que mais traz prejuízos ao Brasil, né? Vamos pegar esse daqui, esse poder aqui. Olha, o judiciário? É o judiciário. Na verdade, esse daqui é o que manda na porra toda. Mas só uma pergunta hoje, que eu nunca vi, tá? Não sei, depende das pessoas que eu vejo sinalizando, eu não faço. Mas quando você vai falar poder judiciário, você faz poder e depois você vem aqui? Ou você já vai Então, direto? é isso que eu quero saber. Você faz. Acho assim, faz o poder judiciário. Aqui Você- embaixo. Não, vai direto pra Vai esse direto aqui. pra esse. Você não faz esse primeiro pra depois fazer isso, Não. né? Mas, Então, os 3 poderes. Geralmente, quando a gente está na escola, o professor de sociologia ou de geografia e tal, começa a falar isso, ela fala, gente, os 3 poderes. Aí você sempre acaba fazendo isso aqui e fala, lembra, executivo, legislativo, judiciário, aí ele vai tocar no assunto de um. O executivo, tá aqui. Às vezes a gente fazia esse aqui, o E também. Já usei muito na escola, porque o menino já usava o E. Tá vendo, ó, variação linguística. É. Tem que registrar isso que surge Tem nas o E. escolas com os intérpretes. Tem o E e tem o X. O X tanto para cima como para cá. Também variação. Precisa desses registros. Gente, vocês estão aqui. A Rayane é doutoranda, a Rose é doutoranda, as duas da área da língua de sinais. Vocês, graduandas de letras libras, pensem, gente, pesquisa de mestrado, né? Variação de língua, porque essas coisas que surgem nos combinados entre o intérprete e o aluno surdo precisam ser registradas. Envolve contextos linguísticos muito específicos? Sim, mas a gente precisa saber disso. A gente precisa registrar isso. Ó, tem a gente conhece o problema, né? Uhum. Então aí fala assim, ó, o aluno na Libras, a gente fala, ó, aconteceu vários problemas, então a gente fica assim, problema muito grave. E aí a gente faz problema seu, né? Problema seu. Eu e o Pedro, de vez em quando a gente tem umas buscas, né? A gente pega pra capar. E aí quando ele tá muito irritado comigo, eu tô muito irritada com ele, ou a gente tá tirando onda com a cara do outro, aí eu faço isso. Ele fez pra mim a primeira vez, eu nunca esqueci, que foi, ele falou com raiva de mim, com raiva. Ele fez assim pra mim, ó. Então ele fez isso aqui. Que em vez de fazer problema, ele fez assim, ó. Aí de vez em quando. Você Problema seu, ó, se lasca. São vários problemas, todos esses problemas aqui são seus. Ele quantificou o problema aqui. Aí às vezes quando ele tá mais tranquilo, aí eu falo, tô cansado, ele é violento, fazendo alguma coisa, ele chega no meu ó. Tá fudido, problema é seu. Aí ele vira falando de mim. Aí esse sinal aqui, ele vi. Porque nós dois já sabemos. Então ele, em vez de ficar dando problema, ele faz assim, ó. Porque ele quantifica. Ou seja, é uma cachoeira de problemas. Né? Exatamente. E isso é um sinal que nós dois já usamos, já faz desde o primeiro ano de ensino. Pois é, isso inicialmente pode ser categorizado dentro de uma pesquisa como idioleto. Mas pode ser que isso passe para uma comunidade de sinalizantes inteira. Né? É preciso registrar isso. Né? Bom, mas vamos entender a questão do poder, dos 3 poderes. Como eu não conheço esses sinais, eu preciso entender para depois a gente fazer a descrição. Então, poder. Os 3 poderes, quer dizer, os 3 poderes, ok. Aqui a raiz, né? A raiz está mantida. Né? Da mesma forma que, por exemplo, o ano, né? E aí você faz 2 anos, por exemplo, a raiz de ano está mantida aqui. Né? E ele adiciona a estrutura do numeral, certo? Então a raiz está mantida. Quando vai sinalizar
num contexto geral. Não é 3 poderes, é especificamente o poder judiciário, que é o nome da porra toda agora. É o poder judiciário. Se faz antes esse sinal aqui, depois faz esse daqui, Eu faço isso na escola para marcar. ou se você for diretamente, isso daqui já se entende que é poder Então, judiciário. fazer sim, mas a gente sempre, o professor nunca fala, porque a gente traduz e interpreta o que o professor fala. O professor nunca fala assim, gente, o poder executivo, sempre eles acabam falando, vocês sabem os 3 poderes, legislativo, sempre é a mesma coisa. Aí ele sempre contextualiza, aí 3 poderes, aí ele vai falar de um legislativo, aí executivo. Aí o Pedro já fala para ele, ó, esse poder, tá, ele examinou ele não, é o executivo, o judiciário, tá, aí ele é esse aqui, ó. Aí quando ele quer falar do Lula, ele odeia o Lula. Ele já sabe que tá aqui em cima, ele faz assim pra mim. Ele e metade do Brasil Ele agora, faz né? assim, Viu como é que né? tá as pesquisas de popularidade? Ele vira Ó, Mas é isso que eu também perguntei, porque pelo que eu estou entendendo da sua fala, é porque dentro do ambiente escolar você faz a contextualização ou o professor faz uma contextualização Isso. que leva à necessidade de você utilizar isso aqui primeiro. Isso aqui, só aí poder. Aí eu vou afastar um pouco, porque daí eu vou levar em consideração lá na Assembleia Legislativa, que usa muito esses sinais. Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia Legislativa, eles chamam direto. Judiciário, Quando tem, por exemplo, projeto de lei foi cancelado porque é lá do judiciário, era direto. é isso que eu quero É saber. porque é do competência do executivo, eles já vão direto, eles não fazem essa colocação para depois fazer. É por isso que eu perguntei também. Mas eu acho que é a isso. maioria vai usar isso daí, mas É isso que eu preciso saber para fazer a descrição. Eu vou obrigatoriamente ter que usar isso daqui antes disso daqui? Não. É. 3 poderes é uma coisa. Aí, poder executivo, legislativo e judiciário. Aí você vai especificar cada um. É que eu tô falando também porque lá nesse área a gente estava gravando as provas dos alunos e a gente não tinha falava. Não, tô no estágio lá, só todos. Aí a gente precisou contextualizar, aí nesse caso a gente fez. O poder ele fez aqui, viu? Poder. Mas aí porque dentro do contexto escolar e pela turma que utilizar e pelo texto. Então, porque o texto exigia. Mas fora desse contexto, sempre vejo só o diretão. Ou é judiciário, ou é... Mas eu já vi naquele negócio lá do Senado e Daquele Senado. eles fazem isso aqui e depois faz. Então, dos 3 poderes é um específico. 3 poderes. Aí vai falar De executivo. qualquer forma, gente, como é um ambiente desconhecido para mim, eu não conheço os sinais no contexto de uso dele, nunca presenciei. Vou considerar as 2 formas. Uma, considerando a raiz, né? A raiz. E outra, considerando apenas o sinal direto, né, do poder, que identifica o poder específico, sem ficando a raiz, né, poder subentendida. Tá? Vamos considerar esses 2 contextos. Primeiro, poder. Né? Olha só, eu tenho as 2 mãos, é um sinal bimanual e ele é simétrico. Tá? Importante a gente aprender a lidar com esses termos. Sinal bimanual simétrico significa que as 2 mãos compartilham os mesmos elementos linguísticos. Tá? Vamos lá. Se é bimanual, eu vou ter mão esquerda. Você vai fazer aquele padrinho lá. Mão direita. Tá? Vamos fazer. Afinal de contas, a gente precisa seguir um passo a passo da metodologia de descrição. Olha só. Mão configurada em S. Né? Se é em S, eu já sei que o meu polegar está fechado. E os demais dedos, eles estão severamente curtos e fechados. Tá? Dedo indicador, médio,
anular, auricular, orientação de palma, paramedial. Como as mãos são simétricas, eu repito aqui: polegar, indicador, médio, anular, auricular, orientação de palma, paramedial, mão direita. Lembrem-se que as mãos se defrontam, palma com palma. Os dorsos sempre direcionarão para as extremidades do corpo. Ponto de articulação temos nesse sinal? Ponto de articulação? Gente, para nós aqui, tá? Ponto de articulação, ponto de contato e locação não são sinônimos, tá? Ponto de articulação é o local no corpo ou no espaço onde você posiciona a sua mão para executar o sinal. Ponto de contato, a parte da mão especificamente que faz o contato. A junção de ponto de articulação mais ponto de contato é locação. Lembra da equação? L é igual PA mais PC. Isso é metido, né? Modéstia à parte. Fazer igual a minha afinada avó. Ela já meteria aí, ó, bela roba. Mas tudo bem. Eu concordo com ela. Grande coisa, né? Grande merda. Sim, temos aqui um ponto de articulação, tá? Que é espaço neutro. Então, ó, espaço neutro para as duas mãos, ok? Temos ponto de contato. As mãos tocam aqui em alguma coisa? Não, tá? Então, esse é um tipo de sinal que a locação é constituída apenas por ponto de articulação, tá? Temos movimento? Sim. Temos movimento, né? Qual movimento que é? Movimento linear ou movimento semicircular, né? Ok? Olha só, podemos fazer, não vamos fazer aqui a descrição por parâmetro, ou vamos, né? A gente está aprendendo, vamos lá. Como que eu faço a descrição por parâmetro? O que é obrigatório utilizar? Colchete é quando é o sinal por completo. É o abarra. A barra, exatamente. Então, olha só. A configuração de mão envolve as configurações de dedos e a orientação de palma. Tá? Então, aqui eu tenho configuração de dedo, aqui eu tenho orientação de palma. A alocação, isso me dá a configuração de mão. A alocação é PA mais PC. Temos PC aqui? Não, né? Então, olha só, locação e aqui movimento. Tá? Então vamos lá. Barra, tá? Eu tenho duas mãos. Eu vou fazer a descrição das duas mãos. A mão esquerda sempre na linha superior. A mão direita na linha inferior. Sempre, independente de você ser destro e ter a sua mão dominante à direita ou você ser canhoto e ter a sua mão dominante esquerda. Tá? Não vai influenciar aqui. Sempre vai ser mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Tá? Tem elementos aqui nas configurações de dedo iguais, repetidos? Sim. Tenho, né? Do polegar para o auricular, todos os dedos aqui são iguais. Então, olha só, eu coloco o apóstrofo aqui
porque eu vou suprimir os elementos iguais, semelhantes no registro. Vou escrever apenas um. Então tá aqui, ó, configuração de dedo do polegar, configuração do dedo do polegar. Na sequência, orientação de palma. Orientação de palma para medial da mão esquerda, orientação de palma da mão direita. Fecho a minha barra. Certo? Está descrita aqui a configuração de mão. Então, se você vai estar fazendo um estudo fonético-fonológico desse sinal, você vai descrever a configuração de mão dele, você vai escrever dessa forma. Posso trabalhar só com a mão dominante, por exemplo, porque é ela que vai permanecer aqui, né? Veja bem, poder, 3 poderes da República, certo? A mão dominante é a que permanece. Então, a mão dominante é que carrega o radical do sinal para esse novo sinal que é derivado. Tá? Eu posso lidar com as mãos em separado? Daí eu vou ter que tirar essa marca que eu coloquei aqui nessa divisória. Pode, tá? No caso desse sinal aqui que é bimanual simétrico, e no caso de todos os sinais bimanuais, sejam eles simétricos ou assimétricos, a gente pode estudar as mãos em separado, a mão dominante e a mão não dominante, tá? Então eu posso fazer isso, ó. Deixa eu fazer maior, né?